Nesse momento eu quero saudar todo o pessoal aí que estão nos ouvindo nesse momento, né, através desse vídeo. Nós queremos deixar um versículo da palavra de Deus para que todos possam meditar. Não precisa dizer para o povo que nós estamos no final dos tempos. Estamos, já podemos dizer, no horário de Deus, perto da meia-noite. A Bíblia Sagrada nos diz que perto da meia-noite ouviu-se uma voz que dizia: "Aí vem o esposo". Era a hora do arrebatamento da igreja. E nós estamos na hora do arrebatamento da igreja. Podemos dizer, no século do arrebatamento. E no século do arrebatamento muitas coisas vão acontecer. Porque é hora da igreja lutar com a sua fé, muita confiança em Deus. E sabe que sempre que nós temos uma jornada para prosseguir, quando estamos no fim, que se torna mais dificultoso. Por quê? Porque o caminho cansou, porque é longo, e as forças diminuíram. Jesus, através da sua palavra, a ser a igreja de Filadélfia, ele diz: tivesse pouca força, mas guardaste a minha palavra. Os que irão ainda guardar a palavra do Senhor são poucos, a Bíblia Sagrada nos diz. Se nós lermos a parábola das 10 virgens, diz que perto da meia-noite ouviu a voz, e quando se ouviu a voz, diz que as virgens todas tosquenejaram, as 10 virgens todas tosquenejaram. A diferença é que 5 tinham azeite guardado e 5 não. Então nós vamos meditar um pouquinho no versículo que Salomão, ele deixou para nós guardarmos, podemos dizer, uma profecia dos últimos tempos. Ele diz aqui no capítulo 9 de Eclesiastes, e no versículo 8: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam alvos, sejam brancos, o que? As tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. As nossas vestes têm que estar sempre branca. Isso não quer dizer que no dia a dia não se demos alguma manchadinha. Mas ao amanhecer, antes do sol se pôr, nós já temos que estar preocupados para que essa mancha saia das nossas vestes. Por quê? Porque em todo o tempo, seja o tempo da manhã, o tempo da tarde, o tempo do meio-dia, em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos. Alvos, brancos os teus vestidos. Essa é a primeira parte, as nossas vestes, o nosso dia a dia, a nossa representação como cristão, no nosso corpo, como diz a Bíblia Sagrada. E o Deus de paz nos santifica em tudo, corpo, alma e espírito. Então veja bem, amados, nós temos que estar em diferença do mundo. No corpo, que é aquilo que nós vimos, é a matéria. A alma é o dia a dia, a nossa vida. E o espírito é aquilo que nós pensamos, aquilo que ninguém vê, mas só o homem conhece, só o homem sabe. A Bíblia diz que nós temos que estar santo nesses três. E o Deus de paz nos santifica em tudo. Só que o Deus de paz não vai fazer nada em nós forçado se nós não permitir. Então nós temos que permitir. Então, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E agora o óleo, nunca falte o óleo. Quantos tipos de óleo existem? Existem vários, mas eu vou citar aqui 3 tipos de óleo, 3 tipos de azeites principais para nós entendermos esta mensagem. A Bíblia fala do azeite da unção, que está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 20. Fala sobre o óleo que foi derramado sobre Araão, que Araão foi o sumo sacerdote de Deus. Seus filhos foram sacerdotes de Deus, sumo sacerdote também, que era segundo a linhagem de Abraão. Para servir o tabernáculo tinha que ser da tribo de Levi. Por que da tribo de Levi? Porque foi a única tribo que não ajudou a construir o bezerro de ouro. E por que da linhagem de Abraão? Porque Abraão era alguém também, irmão de Moisés, que teve uma promessa de Deus e se guardou das coisas mundanas. Ah, mas pastor, ele ajudou a fazer o bezerro. Não, por força do povo ele ajudou, mas da sua vontade ele não queria aquilo. Então todo sacerdote, um sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi, da linhagem de Abraão. E Abraão foi ungido, ou seja, Araão foi ungido, e seus filhos também foram ungidos com este óleo. Este é um dos primeiros óleos que servia para a unção. Samuel ungiu também Davi,
com o mesmo óleo, com este óleo que era ordenado através da palavra de Deus. Então servia para que este óleo? Para ungir. O segundo óleo que nós queremos meditarmos também nessa mensagem, o óleo da alimentação. A viúva de Serepta, a Bíblia Sagrada nos diz que o que fez ela ser vitoriosa foi este óleo. O óleo não poderia faltar para a viúva de Serepta. Eliseu também multiplicou o azeite da viúva, que era um óleo que servia também para alimentação. Então, amados, o primeiro óleo, ser ungido. O segundo óleo, alimentação. Eu acredito que os ouvintes já vão captar a mensagem de Deus. Então, se um óleo é para ser ungido, foi ungido por Deus. O segundo óleo que estamos falando, o óleo da alimentação, que serve para se alimentar. Quando a Bíblia diz: e nunca falte um óleo sobre a tua cabeça. E agora o terceiro óleo, o óleo da lâmpada. Que óleo foi esse? Esse óleo, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, lá no Getsemane, quer dizer que é um campo de azeite, um lugar de azeite, onde ele subia sempre para orar. E as 10 virgens, quando elas estavam preparadas, 5 delas tinham azeite. Então, o primeiro óleo, o óleo da unção. Segundo óleo que estamos falando, o óleo da alimentação. E o terceiro óleo, óleo da preparação. Então, não pode faltar esses 3 tipos de óleo na nossa vida. Alguém pode fazer a obra de Deus, ter fé na obra de Deus sem ser ungido? Não. Primeiro passo, unção com o óleo. Segundo, pode alguém ser ungido e não se alimentar mais deste óleo e continuar na obra de Deus? Não. Precisa da manutenção do óleo, o alimento do óleo, o alimento do dia a dia. Por isso que a Bíblia diz: nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. Não é que nós temos que pegar azeite e colocar na nossa cabeça. Não, isso é o raciocínio, é a inteligência. É o nosso culto racional, como diz capítulo 12 de Romanos, que nós temos que ter o nosso culto com raciocínio, com inteligência, que é o óleo, a meditação. E o terceiro óleo, o óleo da preparação. Alguém foi ungido por Deus e pode se perder? Pode. A Bíblia relata quantos? O rei Saul foi ungido por Deus. No entanto, não permaneceu, porque não se alimentou deste óleo. O óleo da obediência. Ele desobedeceu a Deus. Então, tem que se alimentar do óleo. E o terceiro óleo, o óleo da preparação. Pode alguém ser ungido, se alimentar, mas não está preparado? Pode. As 10 virgens. As 10 virgens foram ungidas? Foram. 10 virgens quer dizer alguém que não se contaminou com o mundo. Terceiro, elas se alimentavam com óleo? Se alimentavam com óleo porque eram virgens. O que é virgem? Não se contaminavam. Alguém que era separado para Deus. E o que fez que elas não fossem arrebatadas? A falta de preparação. Então, amados, a preparação para o arrebatamento não é todos que estão preparados. Tem muitas pessoas que recebem a chamada, se alimenta da chamada, mas não se prepara para a confirmação da chamada, que é o arrebatamento. Mas eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aí do outro lado, se alguém que está obedecendo, continue. E se alguém que não está se importando muito com a chamada de Deus, daqui para frente, toma cuidado. É muito importante que o arrebatamento, amados, é só uma vez. Não tem mais 2, é só uma vez. Então, por isso, vamos guardar esse versículo. Em todo tempo, sejam alvos os teus vestidos e nunca falte um óleo sobre a tua cabeça. E este óleo qual é hoje, pastor? Este óleo é o azeite de oliva? Não. Este óleo simboliza o Espírito Santo de Deus. Chamados pelo Espírito Santo, ungidos pelo Espírito Santo, alimentados do Espírito Santo, que nós temos que estar cheios do Espírito Santo, e preparados, porque é o Espírito Santo que vai nos levar até Deus. Que Deus nos abençoe, amados.